Mais um episódio aqui de Carreira e Negócios. Vamos falar aqui um pouco dessa jornada, né? Da jornada da pessoa que está no mundo corporativo, da pessoa que vai empreender. E hoje eu trouxe aqui Gisele de Paula. Gisele, muito bom estar aqui com você. Obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui com você também. Gisele, vamos começar então com a parte de negócios. Conta um pouco do Instituto, um pouco do que você, onde você está atuando, o que você está fazendo. Bora. Bom, eu trabalho com experiência do cliente tem mais de 20 anos. Bom, eu vou falar mais de 20 porque depois de 20 a gente não conta mais, né? Deixa pra lá. Mas eu trabalho com experiência do cliente e há bastante tempo a gente já ajuda empresas a melhorar a relação delas com seus clientes com foco em felicidade e lucro. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que era possível, né, você aliar a felicidade do cliente, felicidade do colaborador à lucratividade de uma empresa. Então, os negócios que se tornam mais felizes, mais saudáveis, eles lucram mais também. Então, a gente hoje implementa a experiência do cliente em grandes companhias, seja com plataforma ou com serviço de consultoria ou capacitação também. E você consegue metrificar a lucratividade versus a experiência do cliente? Sim, claramente. Claramente porque o cliente que ele está feliz, ele volta e compra mais. Então, você já tem um índice ali de recorrência e de retorno desse cliente. O cliente que está feliz, ele, além de comprar mais, ele aumenta o ticket médio dele. Que ele se importa menos com o preço e mais com a experiência que ele tem. Então, você também consegue medir isso. E um outro indicador que é muito claro quando você começa a trabalhar isso é índice de recomendação de clientes. Então, você tem um índice ali de 5 a 10% antes de trabalhar a experiência. Depois que você começa a trabalhar a experiência, você tem empresa que chega a 70% de recomendação. Você está falando assim que aumenta o LTV e reduz o CAC, né? Exatamente. O resumo da ópera é esse. E qual é a dica, assim, né? Qual é o segredo para ter o cliente feliz? Olha, tem muita gente que pensa que ter o cliente feliz é fazer tudo o que ele quer. Mas ter o cliente feliz é fazer aquilo que ele precisa, o que o cliente tem necessidade. Porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa. E aí cabe à empresa a entender a necessidade, o que está por trás de um pedido do cliente e ofertar para ele aquilo que realmente vai sanar a dor dele. Fazendo isso, o cliente tem sucesso. O cliente tendo sucesso, ele fica mais feliz e satisfeito com a marca. E como é que você descobre o que ele de fato precisa, que ele não sabe ainda? Esse é o grande dilema dentro das empresas, né? Porque o que, de modo geral, a gente aprendeu ao longo do tempo no mundo corporativo é que, a partir de um planejamento interno, de definição estratégica, né, de para onde que a empresa está indo, a gente consegue chegar no cliente. E cada vez mais isso vem mudando porque os consumidores eles mudam muito rapidamente de preferências. Antigamente a gente era mais preso às marcas, né? Mais vinculados, a gente era mais leal à marca. Hoje muito menos, dada a diversidade, né? A quantidade de possibilidades que você tem hoje de fazer alguma coisa, as distrações que a gente tem. Então a gente é muito menos conectado às marcas. A gente é conectado àquelas que realmente fazem diferença para a gente. Então, para a gente poder ir lá entender o que é que conecta com o nosso cliente, a gente tem que fazer uma pesquisa. A gente tem que buscar a voz dele lá fora. Então, o que a gente chama de voz do cliente, né? É você ir no mercado, entender o que o cliente está falando, entrevistar esses clientes, fazer o caminho que ele percorre, caminhar pela mesma jornada que ele faz, por exemplo, com um cliente oculto, entrevistas. Então, aí você traz essa voz do cliente para dentro da empresa para entender, a partir da perspectiva dele, o que a gente tem que fazer. E como é que você mede a satisfação do cliente? Qual indicador que você usa para medir? Quando a gente fala hoje de experiência do cliente, a gente está falando de várias métricas que, somadas, elas trazem uma percepção mais ampliada da visão do cliente. A mais conhecida hoje é o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que mede o índice de lealdade do cliente com uma empresa. Ela é a métrica mais usada no mundo inteiro quando a gente está falando de clientes.
Mas ela não é suficiente para a gente ter essa visão mais aprofundada do quanto que o cliente está feliz com uma marca, do quanto que o cliente está usando a nossa marca, quais são as suas preferências e tudo mais. Então, a gente alia essa métrica do NPS a outros indicadores, como, por exemplo, o índice de satisfação, que é o CSAT, que você aplica ao final de um atendimento, para entender o quanto que o cliente está feliz com aquele atendimento, com aquela prestação de serviço que acabou de ser realizada. E o índice de esforço do cliente, que também é uma métrica extremamente relevante para a gente entender quanto tempo eu estou roubando, entre aspas, do meu cliente para ele consumir o meu serviço. Porque as empresas que a gente mais ama, que a gente mais gosta, que a gente curte ter relacionamento com elas, são as empresas que gastam menos tempo da gente. Então, quanto menos tempo eu gasto com o esforço do meu cliente, mais feliz ele fica também. Então, de modo mais simplificado, se a gente aliar essas 3 métricas, índice de satisfação do cliente, o NPS e o de esforço, a gente tem uma visão um pouco mais ampla aí de experiência do cliente. E você falou que você ajuda várias empresas nesse sentido, né? Vai e faz tipo um diagnóstico, escuta a voz do cliente, define o quanto que vai melhorar em alguns aspectos e traz essa transformação. Quanto tempo leva esse processo? O nosso trabalho, só de pesquisa, a gente leva ali em torno de 3, às vezes até 4 meses de exploração do entendimento da voz do cliente. É muito comum as empresas, quando nos contratam, não, a gente já sabe o que o cliente quer. E aí, quando você vai perguntar para o cliente, não era bem aquilo que ele queria. Porque, de modo geral, a gente que está dentro de uma empresa, a gente supõe que o cliente quer aquilo que a gente quer que ele queira, né? Ah, não, o cliente com certeza vai gostar desse copo d'água aqui, porque eu gosto muito desse copo d'água também, então ele também vai gostar. Eu gostaria de receber esse copo d'água. E aí, quando a gente vai perguntar para o cliente, não é. Então, a gente precisa explorar todas as possibilidades e de diversos momentos da jornada do cliente. Então, uma empresa, vamos pegar um e-commerce, né? Você tem um cliente que está comprando, que começou um processo de compra agora. Tem um cliente que comprou uma vez e não comprou mais. Tem um cliente que nunca conseguiu comprar por algum motivo. Tem o cliente que é o recorrente. Tem o cliente que cancelou. Então, você tem que pegar todas essas variáveis, possibilidades de experiência para explorar. Por que ele cancelou? Por que ele é recorrente? Por que ele não conseguiu comprar? E entender essas nuances, né? E aí, a gente vai colocando isso tudo dentro de um celeiro. E aí vamos conectando essas informações para, no final, a gente ter um parecer. Bom, para onde que essa empresa precisa ir? Quais devem ser as prioridades dela em relação à experiência do cliente? Uma das fontes que a gente consulta também são as pessoas que estão na linha de frente. O vendedor, por exemplo, ele tem uma informação que ninguém na empresa tem. Sabe qual é ou não? Não sei. O vendedor, ele sabe por que o cliente não compra. Ninguém da empresa sabe. Se ele não registra isso em algum lugar, se ele não coloca isso em um sistema, como que a empresa vai saber por que os clientes não estão comprando? Né? Que ele tem o não do cliente. Da mesma forma, a gente tem o pessoal do atendimento, que é um pessoal que pouco é escutado dentro da empresa, né? O pessoal de atendimento é pouco ouvido dentro das empresas. Só que eles têm uma mina de informações. O cliente que compra, o cliente que não compra, o cliente que cancela, o cliente que está feliz, o cliente que está insatisfeito, o cliente que está emocionado. Tudo se vive ali, né? Todas essas variáveis se vivem no atendimento. E a empresa que começa a usar tanto o atendimento, como as informações de vendas, como inputs para melhorar a experiência, elas têm muito mais assertividade nessas aplicações. Então, esse processo que a gente faz, né, de exploração, a gente escuta o colaborador, a gente escuta o cliente nas suas variáveis de jornada, a gente condensa tudo isso, prioriza. Então, aqui a gente vai ter que priorizar essa informação ou essa melhoria, essa iniciativa, porque está doendo mais no cliente. Ou essa daqui é alto esforço, mas o impacto não é tão grande, então a gente deixa para depois, né? E tem coisas que são muito simples, que se a gente implementar muito rapidamente, são os quick wins, né? Se implementa, já tem resultado rápido. Então, isso a gente já começa com um plano de ação para executar.
Quando você falou pesquisa, eu pensei uma pesquisa mais teórica, né? Mas assim, pela descrição, eu entendo que é algo extremamente prático e uma pesquisa de como é que o cliente está reagindo ao caminhar no processo existente de venda de um produto e tudo mais, né? Como empresa de consultoria que a gente realiza um processo metodológico, a gente usa metodologias para fazer a aplicação da pesquisa. Então, você pega ali grupos focais, que a gente interage com uma metodologia, a gente faz entrevistas em profundidade, pesquisa qual e quant. Mas, quando a gente está dentro de uma empresa, né, e às vezes ela fala assim, mas eu não tenho todo esse tempo, eu não tenho esse investimento, eu não tenho nem dinheiro para contratar vocês para poder fazer isso. Aí é o que eu sempre falo, olha, quem não tem cão, caça com gato. Então, se você não pode contratar uma empresa para fazer um investimento em pesquisa, faz você, liga você para o cliente, pede para você, para a tua equipe, né, fazer a aplicação da pesquisa, senta lá no atendimento, escuta o que as pessoas estão falando, visita uma filial para entender, sai do escritório, vai vivenciar a vida do cliente. Então, dá para fazer, né? Existe o caminho perfeito e existe o caminho viável, mas o mais importante é não deixar de ouvir a voz do cliente. E aí, depois que a gente escuta tudo isso, a gente vem para dentro da empresa, monta esse painel de informações e a gente começa a criar uma governança desses dados. Porque não adianta a gente fazer só uma vez. Isso precisa ser uma recorrência. Então, a gente cria um comitê, que se chama Comitê de Voz do Cliente, que se reúne periodicamente dentro da empresa, ali de 15 dias, às vezes uma vez por mês, com os principais decisores, para olhar para o que os clientes estão falando. E o que a gente tem que priorizar de iniciativa que vai atender a experiência do cliente. Empresas como a Amazon, como a Apple, como o Nubank aqui no Brasil, o iFood, são boas referências que a gente tem olhando para a experiência do cliente, são empresas que têm com regularidade essa governança. E você está compactando tudo isso num livro, né? Já tenho, né? Já saiu? Eu já tenho um livro publicado, que é best-seller, que é o Cliente Feliz dá Lucro. Ele tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. Uau. E nesse livro a gente trouxe exatamente um passo a passo de como as empresas devem trabalhar para ter uma boa experiência para os seus clientes. Chama Cliente Feliz dá Lucro. E como é que foi esse processo? Foi seu primeiro livro esse? Foi o primeiro. Agora a gente está indo para o segundo. Spoiler já. Esse ano deve sair o segundo. Mas a experiência do livro, né? Você também é autor, sabe disso, que é um processo de reencontro consigo mesmo, né? Eu acho que, acima de tudo, o livro, apesar de ser a mensagem que a gente quer gerar de transformação para o mundo, ele primeiro gera uma transformação interna. Então, desde quando eu comecei a escrever ali, né, ter a ideia e começar a projetar o livro, a gente teve que voltar em muitos momentos, né, da jornada, entender onde que as coisas se conectavam. E aí, muitas delas que não faziam sentido, passaram a fazer sentido no momento, né, desse processo de escrita do livro. Uma coisa legal que aconteceu nessa jornada de escrita, eu escrevi o livro no meio da pandemia. Então, eu peguei ali 4 meses, porque estava todo mundo dentro de casa e tal. Eu falei, vou focar nisso daqui, né? No momento que tinha baixa de agendas, falei, vou focar. E aí, uma das pessoas que foi uma referência muito grande para mim na minha jornada foi uma senhora que se chamava Rosa. A Rosa era coordenadora de uma instituição em que eu estudei nessa instituição, né? Fundação Educar, em Campinas. E ela tinha uma coisa que, quando as pessoas chegavam, ela tinha um elemento que era o que simbolizava a Rosa para os alunos, que era o abraço da Rosa. E quando eu comecei a escrever o livro, assim, eu preciso falar de como as empresas devem abraçar os seus clientes. E quando eu pensei em abraço, eu lembrei do abraço da Rosa. E aí eu fui resgatar. Como está a Rosa hoje, né? 20 e poucos anos depois, como está a Rosa? E aí eu fui atrás da Rosa e a Rosa estava doente. Estava mal, depressiva, não queria nem conversar muito. Ela falou, Gisele, eu tenho passado tanta coisa difícil que eu não tô nem bem para poder
dar uma palavra, ser entrevistada para o teu livro. Adoraria, mas eu não consigo. E aquilo me comoveu muito porque ela tinha um elemento ali de abraçar os alunos, mas era aquele abraço que... Sabe quando a pessoa abraça e não te solta mais? Aquele abraço que fica, né? Grudada ali, transmitindo uma energia. Eu falei, agora é o momento que a gente precisa abraçar a Rosa, né? E aí eu resgatei a relação com os meus amigos naquela época, de 20 e poucos anos passados já, né? E a gente se conectou, então vamos fazer uma homenagem para a Rosa. Reunimos para fazer essa homenagem, gravamos, e o mais interessante, que para mim foi a grande lição desse processo, todos eles, sem a gente citar em nenhum momento a questão do abraço, eles começavam falando do abraço da Rosa. Então, isso para mim foi uma grande lição, porque as pessoas, elas deixam marcas. E as empresas também podem deixar marcas nos seus clientes. Quando elas acolhem, quando elas servem, né, com amor, com gentileza, encantamento. O encantamento, ele é muito simples. Só que o simples é o mais difícil de ser feito hoje. As pessoas sempre vão para o caminho mais complicado. Simplificar é complicado. Então, é um caminho de muito esforço. E as pessoas, elas acabam indo por um caminho que é de menos esforço. Então, a gente passou por essa experiência, e inclusive está registrada no livro, né? O quanto que as marcas precisam gastar energia para deixar marcas nos seus clientes. Não, muito bom, né? Você cria um momento memorável, né? Você impacta. E assim, eu estava vendo, você trabalhou também no Reclame Aqui, né? Foi uma das fundadoras do Reclame Aqui. Como é que foi essa transição? Porque me parece que você estava num extremo, foi para o outro, se eu não estou enganado, assim, né? Como é que foi isso? Eu preciso te contar um pouco da minha trajetória, então, né? Para falar do Reclame Aqui. Eu comecei atendendo clientes numa empresa chamada De Pascoal. E eu percebi ali, atendendo os clientes, que quanto mais eu atendia bem os clientes, mais eles voltavam e me elogiavam pro meu chefe. E ali eu falei assim, bom, captei aqui, né? Então, se eu atender bem os clientes, eu vou ser reconhecida, os clientes vão voltar a elogiar e meu chefe vai ficar feliz, o cliente vai ficar feliz. E eu fui investindo nisso. E eu fui ficando cada vez melhor nisso, em atender bem o cliente voltava. Tinham clientes que queriam me contratar para as empresas deles, daí o meu chefe falava assim, não, né, o cliente tá feliz, mas quer te levar embora, não dá certo. E assim eu fui tendo destaque dentro da empresa, fui crescendo. Chegou um momento que eu era head de marketing, já tinha passado pelo atendimento, tinha implementado o atendimento, ouvidoria, tínhamos ganhado vários prêmios já. E aí nessa posição eu conheci o projeto do Reclame Aqui. Conheci o Maurício, que foi quem teve a sacada de criar a ideia do Reclame Aqui. E aí a gente se conheceu e ele falou assim, Gisele, eu tenho esse projeto que se você topar e vir fazer parte, a gente pode construir algo muito incrível. Ele já tinha uma empresa de tecnologia, tinha deixado o site meio que de lado e tal. Eu falei, gente, quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso aqui, se atendimento sempre me fez bem, imagina poder escalar isso com uma ferramenta, né, tecnológica. E foi um período em que o Brasil estava começando a descobrir as redes sociais. Então, a gente enxergava que o Reclame Aqui poderia se tornar a grande rede social dos consumidores, deles poderem interagir entre eles. Mas, na nossa cabeça, não pensávamos que poderia ser um canal de reputação de marca. Uhum. Era mais, vamos interagir aqui, você teve problema com a empresa X, eu também tive. Como é que você fez para resolver? Era mais essa ideia inicial ali. Mas isso me encantou e eu falei assim, eu quero fazer parte disso. Pedi demissão da empresa e fui empreender com o Reclame Aqui. Eu, Maurício, depois juntamos outros sócios também que vieram fazer parte. Ele já tinha sócios da outra empresa de tecnologia que ele tinha. Eles se juntaram também nesse projeto. E assim a gente começou a construir o que a gente conhece hoje, que é o Reclame Aqui. E à frente do Reclame Aqui eu fiquei por 10 anos. A gente construiu toda essa jornada de reputação de marca, de fazer as empresas responderem, que no início elas não respondiam ao canal. E depois de 10 anos, a gente já tinha passado por 2 rodadas de investimento.
E aí, nessa segunda rodada, eu tomei a decisão de fazer a venda das minhas ações e empreender novamente, que eu via já uma oportunidade de trabalhar a experiência como um todo. Uhum. Então, eu percebi que não adiantava a gente olhar só para a reclamação, mas também olhar para a experiência que o cliente tinha de ponta a ponta e evitar que a reclamação acontecesse. Então, da reclamação ao cliente feliz, né, a gente conseguiu fazer essa virada aí. Mas a verdade é que o propósito sempre foi o mesmo, né, de ajudar os consumidores e os clientes a resolverem seus problemas. E o Reclame Aqui, assim, foi uma startup numa época que nem se falava muito em startups, né? Não era esse nome, né? Empreender também não era esse nome. A gente não usava, né, startup, não usava o nome de empreender. Foi muito complicado esse momento, porque as pessoas nem entendiam isso. Então, você não tinha apoio das pessoas. Nossa, vai lá e faz, que vai ser muito legal. Pelo contrário, né? Todo mundo que me via falava assim, você tem 13 anos de empresa, você vai pedir demissão para poder uma coisa tão incerta? Tem certeza disso? Mas a gente tinha clareza de onde a gente queria chegar, né? Acho que isso que é o mais importante quando a gente vai passar por esse processo de transição. Tem clareza? É isso mesmo? Você gosta muito disso? Porque o processo de empreender, ele é doloroso, ele não é um caminho linear, ele não é um caminho de crescimento, ele sobe e desce, né? Então, para você realmente continuar firme no seu propósito, você precisa querer muito aquilo. Precisa gostar muito daquilo para ter a energia necessária para superar esses altos e baixos. E o quanto que a experiência do Reclame Aqui contribuiu? Depois você criou uma metodologia do cliente feliz e tudo mais. Como é que foi essa construção? Foi durante o que você estava no Reclame Aqui? Foi antes? Foi depois? Eu sempre falo assim, que a gente tem que estar atento aos sinais, né? Que a nossa jornada, ela vai entregando para a gente, ao longo do tempo, alguns sinais. E muitas vezes a gente está tão focado naquilo que a gente está construindo, que a gente está fazendo, e a gente não se atém aos sinais. Eu vi vários sinais ao longo dessa jornada, mas eu estava tão focada naquele objetivo de fazer o Reclame Aqui crescer e funcionar e dar certo, conseguir a gente ter a nossa autossobrevivência ali, e eu não percebi os sinais. Aí, ao longo desses 10 anos, né, as coisas foram acontecendo que iria culminar nessa jornada da metodologia, mas eu não percebi. Quando eu pausei, que eu respirei e que eu olhei, eu falei, gente, está construído o caminho. E eu não tinha me dado conta ainda. Então, foi uma coisa de só concretizar aquilo que já estava, né, formalizar, na verdade, aquilo que já estava sendo feito. Para você ter ideia, quando eu estava ali à frente do Reclame Aqui, eu treinava a cada 15 dias uma turma de 50 a 100 pessoas. Eu fiz isso por 10 anos. A cada 15 dias, uma turma de como atender os clientes que reclamavam. A gente implementou metodologia de atendimento de reclamação em mais de 8 mil empresas. E a gente foi fazendo isso, foi fazendo, parecia uma máquina fazendo. Quando eu olhei, eu falei, gente, tem um legado construído, a gente transformou uma cultura. A gente criou um prêmio com metodologia para esse prêmio. E a gente não tinha ainda expandido isso para todas as possibilidades que a gente tinha, né? A gente estava muito orientado ali à reclamação. E aí, quando eu saí daquele ambiente, eu falei, não é só reclamação. A gente tem aqui uma jornada do cliente toda para ser construída. E você comentou que no começo, na De Pascal, era mais venda de produto físico, atendimento direto, né? Era. E aí, quando você olha essa mudança, né? Que você pega hoje muitas, principalmente pós-Covid, né? Então aumenta muito o comércio digital, o atendimento, a jornada do cliente passa a ser muito mais, talvez, pressionada por velocidade, por imediatismo. Como é que você vê essa transformação, né? E o que muda, né? Do cliente feliz lá na frente, quando você comentou, né, que você atendia bem e isso tinha um reflexo para a jornada mais digital que a gente vê agora? Olha, o consumidor mudou muito ao longo desse tempo. As empresas também evoluíram bastante. Mas eu posso te dizer hoje que o marketing atrai e a experiência fideliza.
que eu quero dizer com isso? Que o marketing, ele tem um papel muito forte hoje de atrair os clientes, né, no digital. Então, o que atrai um cliente para um e-commerce? O marketing, né? A comunicação que ela tem em torno ali dos produtos que ela vende. Mas o que vai fidelizar, fazer com que esse cliente volte a comprar, que ele continue se relacionando com essa empresa? A forma como ela entrega, a forma como ela atende. Então, hoje no digital, se você for olhar bem, a gente está vivendo no e-commerce uma commodity. Porque todo e-commerce tem o mesmo carrinho de compras. Você entra, você escolhe o produto, você coloca no carrinho, você paga, você espera receber na sua casa. Esse fluxo é igual para todos. Onde que podemos nos diferenciar? Na forma como a gente faz isso, esse mesmo caminho. Então, as empresas que entendem isso, elas vão mais longe, né? Você tem aí... hoje a gente está vivendo uma era de começar a entender a hiperpersonalização, né, de clientes. A personalização ela é baseada em histórico. A hiperpersonalização é baseada em fatos em real time. Então, eu estou aqui com você, Jorge. Se a empresa ela tem uma forma de entender a hiperpersonalização, ela vai ver que a gente já está ocupada aqui, que a gente não pode falar agora, então ela não vai ligar agora, né? Ela já conectou rede social, viu que está publicado lá, não vai ligar para mim, para você agora, porque eu e você estamos ocupados agora. A gente está ainda num nível anterior a isso no Brasil, mas esse é um caminho sem volta para as marcas, olhar para como a gente pode usar a tecnologia e a inteligência artificial para personalizar a relação com o cliente. E qual é o caminho, né? Eu entendi ter a parte de vendas, mas você comentou a experiência que vai gerar uma retenção maior e tudo, né? Quando você fala dessa jornada do cliente feliz, vamos pensar assim, vamos tangibilizar. Se eu tenho uma escola de negócio, né? Então eu ensino finanças, vendas para empreendedores. O que eu deveria fazer para ter essa experiência diferenciada que aumentasse a retenção do meu negócio? Primeiro começar do básico bem feito. O que é o básico bem feito? Você disponibilizar canais de atendimento e atender esses canais. Isso é o básico, é o arroz com feijão, mas tem muita gente que não faz, né? Às vezes você tenta falar com a empresa e não consegue. Fica lá na fila, aguarda, liga num número, pede para ligar em outro. Então, ter isso com muita eficiência é a base, né, da experiência do cliente. A segunda coisa é fazer aquilo que você vendeu funcionar. Fazer funcionar é eficiência operacional. Eu prometi que vou entregar em 3 dias, eu vou entregar em 3 dias. Eu prometi que eu vou enviar o boleto por e-mail, eu enviar o boleto por e-mail. Eu prometi que eu vou fazer a entrega do serviço em X dias, eu realmente cumpri com esse objetivo, né? Aquilo que foi combinado ser entregue com baixo esforço. Se a gente ter canais de atendimento, atender rápido e entregar aquilo que eu prometi, nossa, eu já estou ali num nível já de diferenciação em relação a muita gente. Agora, o que gera memórias na cabeça do consumidor e faz com que ele não esqueça mais aquela marca é o nível de conexão emocional que aquela marca tem com ele. Então, isso que eu falei do básico ainda não gera conexão emocional. Aí você entra com uma etapa muito ainda... vamos pensar assim, em termos de quanto de energia eu gasto, em torno de 70% eu vou gastar com eficiência operacional e fazendo funcionar. Os clientes amam empresas que facilitam a vida deles. Então, se a gente garante isso, já é muita coisa. A diferenciação, né, o 80-20 está onde? No encantamento, que é onde eu gero a conexão emocional. Então, normalmente, o que a gente faz dentro de uma empresa? A gente olha na jornada do cliente quais são os momentos que eu tenho possibilidade de gerar um efeito uau. E aí eu marco esses momentos, treino a equipe, que nesse momento vai ter esse efeito uau, e aí o efeito uau vira sucesso, vira procedimento. Eu sei, por exemplo, que na hora que eu vou enviar o cartão para o cliente, vai numa caixinha com um recadinho escrito à mão, que vai um cheirinho, que vai não sei o que lá. Então, eu defini isso, vira processo. Eu sei que na entrega das chaves para o cliente, eu tenho que fazer um momento de encantamento. Vira procedimento. Treino a equipe para isso, né? Para que realmente esse processo aconteça. Se eu
consigo mapear isso e treinar a equipe para que isso aconteça e ter eficiência operacional, aí eu chego no perfil ideal de empresa para o consumidor, né? Agora, tudo isso que a gente está falando, Jorge, é um processo, né? É um trabalho de construção. A gente ainda está na fase de gerar eficiência operacional, né, para os clientes. Então, se a gente não tiver a energia, a intencionalidade de querer fazer, outras coisas vão ser priorizadas e isso vai acabar ficando. E você está falando que não adianta trabalhar o efeitual se não tiver eficiência operacional também, né? Exatamente. Então, a eficiência operacional é onde a gente gasta 70% do tempo. Ali, se a gente conseguir fazer com excelência para o cliente aquilo que ele pediu, entregar, responder rápido. Sabe aquela empresa que não te dá dor de cabeça? Que você fala assim, nossa, não tenho dor de cabeça com aquela empresa porque ela me atende rápido, quando eu tenho um problema ela resolve rápido, nunca atrasou, nunca precisei ligar para reclamar. Você vai ficando com ela. Porque ela te atende, ela resolve o seu problema. Agora, se essa mesma empresa cria algo que gera um vínculo emocional com você, aí ela te conquista. Aí ela torna você um cliente leal. Porque há a diferença entre o cliente fiel e o cliente leal. O cliente fiel é aquele que compra com recorrência, com regularidade da marca, mas ele não tem um vínculo emocional com ela. O cliente leal é aquele que passa desse estágio para um vínculo emocional. Vou te dar um exemplo. Meu filho, ele tem 19 anos e ele sempre vai no mesmo cabeleireiro. E outro dia ele tava com o cabelo já grande, né? E eu falei assim, precisa cortar esse cabelo, hein? Tá grande. Ele falou, então, é que o fulano, ele aumentou o preço do corte, tá caro agora. Eu falei, é mesmo? Então, quanto tá? Não sei quanto que você paga, Jorge. Quanto você paga? Olha, faz tempo que eu não corto. É a barba. A barba eu faço em casa. Faz em casa? Ó, lá ele paga em torno de R$120. E ele, esse cabeleireiro dele, tinha aumentado para R$150. Ele falou, tá muito caro e tal. E eu falei, então, por que você não vê em outro lugar para você ir cortar? Perto aqui de casa, tem várias outras opções. Ele falou, não posso trair ele. Eu prefiro demorar um pouco mais e ir mais espaçado de tempo do que cabeleireiro, barbeiro, a gente não troca. Então, o que é isso, né? Ele criou uma relação, um vínculo emocional que ele se sentia incomodado de ir comprar de outro lugar, porque seria uma traição, né, com a empresa que serviu ele. Então, o cliente, quando chega nesse nível, ele já está num nível de relação de lealdade. Né? É onde todas as empresas sonham estar com seus clientes. Não, sensacional, Gisele, muito bom, né? Então a gente viu aqui como é que você trabalha essa jornada, essa experiência do cliente, né? Como que isso pode impactar tanto no teu custo de aquisição, no LTV que você está gerando, né? Retenção e aí até chegar no cliente que é apaixonado pela empresa, né? E então assim, eu acho que quem quer aprofundar nessa jornada, então tem o Instituto Cliente Feliz, as melhores livrarias também, né? Então você pode ter uma palhinha assim, de como atacar. Gisele, muito obrigado aqui pelo seu conhecimento, pela essa visão, né? Essa visão assim, de experiência do cliente, né? Obrigada, Jorge. Prazer estar aqui com você. E a mensagem que eu deixo final aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo invista um pouco mais no seu cliente, né? A gente hoje busca muito cliente novo. A gente está sempre buscando, investindo no CAC, né? Para atrair novos clientes, para trazer esses clientes para comprarem. A conversão de um lead novo é de 5%, no máximo. Agora, a conversão para um cliente que está na sua base, você vender para um cliente já feliz na sua base, é de 60%. Então, vale a pena a gente pegar a nossa carteira de clientes, olhar para ela e nutrir essa relação com esse cliente, que com certeza dali também vem o crescimento da empresa. Muito bom, muito bom. Então, você que está acompanhando a gente aqui no Carreira e Negócios, né?
pensa na experiência do teu cliente, compartilha com quem você acha que deveria estar focando nisso, né? Focando muito mais na retenção, não só na aquisição de clientes. Compartilha o canal, divulga, né? Clica no joinha, nas 5 estrelas e vamos lá, vamos trabalhar essa questão de carreira e negócio. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, Jorge. Prazer estar aqui com você.